Olá, aluno, olá, aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. Sou o professor Álvaro Milém, com vocês para gravar essa videoaula da disciplina Jogos e Cultura Popular, né? Nos primeiros módulos da disciplina, né, nos primeiros 2 módulos, nós abordamos as fases do desenvolvimento da criança, sobretudo a partir das teorias do Piaget, né, e tentamos relacionar alguns tipos de jogos e brincadeiras que seriam adequados, né, pertinentes e fariam sentido para essas fases do desenvolvimento. Agora, né, nesse terceiro módulo, nós vamos abordar mais centralmente a questão dos jogos populares, né? São 2 videoaulas desse terceiro módulo. Nessa primeira, nós vamos discutir questões conceituais com relação à cultura e cultura corporal, para na segunda e última videoaula, né, a gente poder falar sobre os jogos e a cultura popular, né? Os jogos e os jogos populares. Então, essa videoaula de hoje vai balizar, vai servir de referência para a próxima videoaula que vai encerrar a disciplina, né? Então, são 2 conceitos que nós vamos abordar aqui, né? O primeiro, né, é um conceito geral de cultura, né? Pode parecer um conceito simples, né? Cultura, né? Acho que todo mundo já pensou, já parou para pensar e definiu em alguma medida o que seria cultura, mas, na verdade, academicamente, né, é uma grande questão, chega a ser um celeuma para o campo da antropologia, né, porque existem 300 definições de cultura, né, muitas abordagens diferentes, né, para poder definir o que é cultura, e há uma grande dificuldade para se chegar num consenso do que seja cultura. Então, como estratégia, eu vou trazer aqui algumas dessas definições, eu vou trazer, na verdade, 3 definições, e traçar mais ou menos uma linha temporal, né? Começar historicamente, né, lá atrás, no século XIX, até para definições um pouco mais contemporâneas. Então, a primeira definição que eu trago, já anuncio que não é a definição que eu estou adotando, que estaremos adotando aqui para compreender o que é cultura, eu apenas trago essa definição para poder apresentar e servir de referência e de comparação, né? É uma definição de cultura lá do século XIX, né? Quando nas primeiras tentativas de se definir esse conceito, né, academicamente, no campo das pesquisas científicas, né, surgiu essa definição. Então, nessas definições, né, se denotava distinção entre possuidores de cultura e desprovidos de cultura, né? Então, essa primeira frase já é importante, né? Já há uma distinção entre quem tem e quem não tem cultura. Então, como passa-se a ideia de cultura como um adjetivo, né? Aquela pessoa tem cultura, ela é culta, já a outra pessoa não tem cultura, não é culta, né? Então, cultura, nessa perspectiva, seria um conjunto composto, né, por nascimento, posição social, educação e criação, que esse conjunto se traduziria em ideias e comportamentos, né, em função de onde nasceu, da posição social, do tipo de educação e tipo de criação, né, o indivíduo, né, teria determinadas formas de pensar e determinados comportamentos sociais, né? Então seria, portanto, também uma questão de privilégios. Por quê, né? Porque a pessoa nasceria em determinado berço cultural, né? Em função das relações familiares, né, e das relações sociais estabelecidas naquele local onde ela nasceu, né, no local onde ela circula, né, seja um local físico ou com relação à classe social, ela vai estar imersa em determinadas relações sociais que vão gerar determinadas produções culturais, né, e aquisições culturais. Então, como há uma forma de se analisar, de se julgar e estabelecer qual cultura é mais importante a partir da lógica, né, de quem tem mais poder social, que são as classes mais abastadas financeiramente, né? Então, as classes mais ricas, né, a burguesia, definiria a sua própria cultura como a cultura no singular. Então, a cultura seria a cultura, né, da classe rica, né? A classe popular deteria, nesse sentido, nessa perspectiva de cultura, qualquer tipo de coisa, menos cultura, né?
as características, né, das pessoas, das classes populares, seriam características que não são consideradas cultas. Já as características das classes mais ricas, né, da burguesia, seriam as características das pessoas que são consideradas cultas. Então, cultura, nesse sentido, é um termo adjetivado, né, que agrega valor à cultura de determinada classe social e desagrega, né, desabona a cultura das outras classes sociais, né, como somente uma classe social fosse detentora de cultura. Então, retomando o que eu falei no início, né, estou apresentando aqui esse conceito de cultura, mas não estou defendendo esse conceito de cultura, só para poder entendermos. Muito pelo contrário, né, como vocês devem ter percebido na minha fala, eu faço uma espécie de crítica a esse tipo de conceito que vai ser mais bem compreendido a partir dos próximos 2 conceitos que eu vou trazer aqui. Então, né, o próximo conceito, né, a partir das ideias muito conhecidas no campo da antropologia, né, um dos baluartes da antropologia, o antropólogo Franz Boas, né, lá no início do século XX, primeiras décadas do século XX, né, 1900, 1910, 1920, o antropólogo Franz Boas, dentro de uma tendência à época, né, de se estudar as sociedades, entre aspas, né, primitivas, consideradas então primitivas, eles iam, né, a essas vivenciar e poder compreender, né, através de uma descrição, né, antropológica, etnográfica dessas sociedades para compreender as culturas ditas primitivas, né? Então existiam, né, ainda existem, mas naquela época eram muito mais numerosas, né, essas culturas indígenas, né, que não tinham muito contato com o homem ocidental, né? Então eram culturas que estavam mais de forma isolada, né? Então a forma de viver daquelas sociedades, né, todas as características sociais, a forma de se vestir, de comer, de plantar, de caçar, de morar, de viver, o significado que davam as coisas, né, o sentido que davam as coisas, eram formas bem diferentes das formas ditas civilizadas do homem ocidental. Então, entender essas culturas diferentes das culturas preponderantes no Ocidente, né, levariam, né, ao desenvolvimento do campo antropológico e de um novo conceito de cultura, que é o que o Franz Boas vai trazer aqui, né? Então ele definiu cultura como um dispositivo exclusivo da espécie humana. Esse é o primeiro ponto, né? O ser humano seria o único detentor de cultura, né? Os animais, então, por exemplo, uma alcateia de lobos, né, teria uma forma de convivência entre si, né, naquele grupo social de animais, mas isso não seria cultura. A cultura seria exclusiva da espécie humana. E, além disso, né, a cultura seria distribuída igualmente por todos os grupos sociais, independentemente de seus níveis de desenvolvimento, né? Enfim, naquela época havia uma espécie de, que é chamado, né, de etnocentrismo, né, o eurocentrismo, de se achar que a cultura europeia, a cultura ocidental era o centro do mundo, era a cultura evoluída, né, e as outras culturas eram as culturas primitivas, né. Então, o Boas ainda está nesse período, né, ele começa a colocar algumas coisas em questão e algumas coisas em dúvidas, né, mas ele ainda está nesse período de evolucionismo, vamos dizer assim, cultural. Então existiriam as culturas primitivas, né? Eu coloco entre aspas, né? Mas eram chamadas de culturas primitivas, e as culturas civilizadas, desenvolvidas, que eram os ocidentais. Então imaginava-se que havia uma linha de desenvolvimento cultural saindo das culturas primitivas até chegar nas culturas mais desenvolvidas. E por isso que a ideia que a gente chama de etnocentrismo. Etno, né, é cultura, centrismo é se você achar que a sua cultura é o centro do mundo, né? Mas para o Franz Boas, independentemente dos níveis de desenvolvimento cultural, né, todas as pessoas e todos os grupos sociais são detentores de cultura, né? Então não existe pessoa mais culta ou menos culta. A cultura, né,
está presente em todos os grupos sociais, né? Então, quando o antropólogo vai se inserir numa tribo indígena isolada para poder entender, né, aquela cultura, aquela relação social, ele está assumindo, ele está compreendendo, partindo do pressuposto de que naquela tribo, né, naquele grupo social chamado de primitivo, né, também existe cultura, né? A cultura europeia é considerada a cultura mais evoluída, sim, é mais evoluída, mas é um tipo de cultura, e a cultura daquela tribo, né, é um outro tipo de cultura. Um dos primeiros estudos que o Franz Boas fez, né, em comunidades chamadas primitivas foi com os esquimós, né? Ele se inseriu, né, nas comunidades, né, esquimós no norte da América do Norte para poder entender as relações entre eles. Agora eu vou trazer mais né, uma síntese aí de como a gente vai, na verdade, compreender cultura a partir dessas definições, né? Então, em resumo, né, cultura pode ser entendida como as formas desenvolvidas historicamente, né, através das relações entre membros de uma determinada, das formas com que membros de uma determinada sociedade se relacionam entre si, né? Essas formas são modos de ver, né, de vivenciar e de perceber o mundo, né? Então, a cultura nada mais é, né, do que essas formas que são, né, as formas de ver o mundo, de vivenciar o mundo, de perceber, de compreender o mundo, que são desenvolvidas historicamente nas relações, né, entre as pessoas, né, entre as sociedades, né? Então, a cultura está presente em todas as sociedades, em todas as pessoas, né, e ela define as identidades das pessoas, né, como nós nos entendemos, como nós nos percebemos, né, e define também como nós vemos o mundo, né, a lente que nos faz ver e dar significado às coisas. Já a cultura corporal, né, antes de entrar na definição aqui, né, que eu trago aqui no slide, vou fazer só um parênteses, né, para poder trazer um pouco para você aí de onde vem, né? Talvez eu já tenha falado sobre isso em outras videoaulas, acredito que sim, já ofertei muitas disciplinas, né? Mas como essa disciplina está no início do curso, talvez você ainda não tenha visto essa definição de cultura corporal, né? O termo cultura corporal é um termo nativo do campo da educação física brasileira, né? A gente criou, né, forjou esse termo, né, esse conceito de cultura corporal no final da década de 1980 e início da década de 1990. Né? A gente estava vivenciando no Brasil, nesse período, um período de drásticas mudanças sociais e políticas, né? A gente mudou a forma de ser governado naquele período, né? A gente sai de um longo período de governo de exceção, né? Em que não havia eleições diretas, né? Nem para presidente, nem para deputados, né? E não havia uma censura muito mais rígida, as pessoas não poderiam se expressar da forma com que elas pensavam livremente, né? Não que isso exista hoje totalmente, mas naquele período a censura era mais acirrada. Uma série de outras coisas, né? Que durante a década de 80, quando houve essa transição política, né? Muitas coisas mudaram, né? Então, o campo da pedagogia teve o desenvolvimento de uma pedagogia crítica, né? Com autores conhecidos como Demerval Saviani, Zé Carlos Libânio, Moacir Gadotti, etc. E no campo da educação física a gente também teve uma série de produções que a gente chama de pensamento pedagógico renovador da educação física brasileira, que iam, né, iam chamar por mudanças, né, no campo da educação física. Nesse contexto, a gente tem um livro muito importante no campo da educação física que se chama Metodologia do Ensino da Educação Física. Foi publicado em 1992 pela primeira vez, né, e foi escrito por um coletivo de autores. Esse coletivo de autores Lino Castellani Filho, Walter Brás, Carmen Lúcia Soares, né, Celita Farel, Elizabeth Varjal, né,
trouxe nesse livro pela primeira vez, de forma mais conhecida, né, de forma mais impactante, o termo cultura corporal. Então, esse termo viria a servir, nós vamos ver aí na última videoaula, eu vou retomar essa reflexão, viria a servir de base, né, de um novo paradigma para a educação física. A educação física deveria, né, para esse grupo de professores, deixar de ser eminentemente uma disciplina ou um componente curricular que trabalharia na perspectiva da aptidão física, né, da promoção da aptidão física da população, ou seja, de formar pessoas fortes e saudáveis, e passaria a ser a disciplina, o componente curricular responsável pela reflexão sobre a cultura corporal. Então, cultura corporal é um termo fundamental para o campo da educação física, vai ajudar a gente a pensar nos jogos populares e vai ajudar a gente a pensar nos jogos populares voltados para a educação física escolar. Tá? Só esse parênteses agora para retomar agora o termo de cultura corporal. Então, cultura corporal, né, partindo da definição desses autores que eu supracitei, são produções históricas do ser humano em sociedade. Né? O homem não nasceu pulando, saltando, arremessando, balançando, jogando, etc. Né? Todas essas atividades corporais, todas essas práticas corporais, como a gente fala, né, de forma mais convencional, foram construídas em determinadas épocas históricas, como respostas a determinados estímulos, desafios ou necessidades humanas. Então, eles são historicamente definidos, né, em tempos e espaços das relações sociais e culturais definidas. Né? Então, esses elementos da corporeidade humana, né, não estão aí, não caíram do céu. Né? Eles têm uma relação, assim como a cultura é produzida no último slide eu falei, né, sobre a definição de cultura, é produzida nas relações sociais de determinadas sociedades em tempos e espaços específicos, né, e vão gerar determinadas formas de se entender como pessoa, de ser, de estar no mundo, de compreender o mundo. Né, a cultura corporal é uma das manifestações culturais que são produzidas nesses contextos. Então, agora eu vou trazer alguns exemplos, né, de manifestações da cultura corporal. Né? Então, os esportes, os diferentes tipos de esportes, né? As danças, as ginásticas, os jogos e brincadeiras, as artes marciais ou as lutas, como foram chamadas no campo da educação física, todos esses elementos são manifestações da cultura corporal, enquanto tal foram historicamente definidas, né? Em tempos e espaços culturais específicos. Então, eu vou trazer dois exemplos para fechar essa videoaula, né, que são do futebol e da capoeira. Né? Ambos, né, obviamente, o futebol um esporte, né, um esporte moderno, e a capoeira fica entre jogo, dança e luta. Né? Não dá para definir a capoeira numa categoria só. Ambos, né, tanto o futebol quanto a capoeira, como todas as outras manifestações dos esportes, das danças, das lutas, das ginásticas, dos jogos, brincadeiras e das artes marciais, foram historicamente definidas. Né? Então, o futebol, né, vocês devem saber, não sei se já ouviram, né, falar um pouco sobre a história do futebol. O futebol é um dos primeiros esportes modernos, né, e foi criado, desenvolvido, né, na Inglaterra no século XIX, lá pelas décadas de 1860, 1870. E ele foi ele surge, né, no contexto do processo civilizador, ou do processo civilizatório, que na Inglaterra, no período, era o principal império do mundo, né? Era a nação imperial, quem dominava o mundo, tanto economicamente quanto poderio bélico. Né? A marinha inglesa, a navegação inglesa dominava o mundo nesse período. Então, boa parte do mundo nesse período eram colônias inglesas. Né? Desculpa. Então, foi um período em que a Inglaterra, como era a principal nação do mundo, a mais rica, a mais poderosa, as produções culturais da Inglaterra, né, tendiam a se considerar mais evoluídas. Então, a ideia de civilidade, civilização, né, como eu já mencionei ao falar do termo de cultura lá do Framboas, né, era muito forte na Inglaterra. Passava por todo um processo civilizador, desde práticas de asseio pessoal, como assim, o ato de tomar banho todo dia, usar um chuveiro como prática de tomar banho, né? Não somente o banho de imersão muito esporádico, como era anteriormente,
usar talheres para comer à mesa, não comer mais com as mãos, determinados tipos de vestimenta, né, as convenções sociais. Isso tudo foi desenvolvido dentro desse contexto do processo civilizador inglês, né, sobretudo inglês. E as práticas corporais, né, de lazer, né, o passatempo, os jogos que eram desenvolvidos no lazer, né, eram muito violentos até então. E dentro desse processo civilizatório precisava dar civilidade a essas práticas, né? Um dos primeiros esportes ou passatempos que foi civilizado foi a caça à raposa, né? A caça à raposa era uma prática, né, de caçar esses animais na Inglaterra. Nesse período passou a ter uma série de regras para poder tornar aquela prática, se assim podia se dizer, civilizada, né? Então não se matava a raposa, só ia lá e capturava, etc. E o futebol nasce nas escolas, nas public schools inglesas, né, nesse contexto. As práticas corporais, como eu disse, eram muito violentas, né, agressivas, e o futebol instituiu uma série de regras, né, dentro dessas escolas públicas inglesas, que eram escolas altamente altamente elitizadas, né, eram, né, escolas da burguesia, né, da nova classe industrial inglesa, né, que vinha surgindo naquele século, né, e da nobreza, né, dos filhos da nobreza também. Estudavam nas public schools, até hoje estudam, né? E nessas escolas altamente elitizadas tinham que ter uma regra de civilidade muito grande. Então, nesse contexto surge o futebol, né? Depois ele é exportado para o mundo inteiro e vai tendo ressignificações. Mas o contexto original de surgimento do futebol foi esse, de ser uma coisa civilizada, um passatempo civilizado, né? Já a capoeira, você vê que ela surge, né, em outro tempo e espaço, em outro contexto totalmente diferente, que foi no Brasil, né, num período de escravidão, né, em que havia, né, alguma forma, né, não podia ter uma forma escancarada de resistência étnica e social, né, os escravos não podiam enfrentar diretamente, não tinham poder para isso, para enfrentar diretamente o senhorio, né, mas de forma velada foram produzindo uma forma de defesa pessoal que era camuflada através de uma dança, de um jogo, né, mas que na verdade ali por trás existia uma forma muito eficiente, né, de defesa pessoal que até hoje é utilizada e o mundo inteiro consome essa manifestação da cultura corporal que é a capoeira. Tá bom? Então eu trouxe esses dois exemplos para a gente poder pensar e marcar bem como as diferentes manifestações, né, que eu mencionei, esportes, danças, ginástica, jogos, brincadeiras e artes marciais, são manifestações da cultura corporal e, portanto, foram produzidas em tempos e espaços sociais de relações humanas específicos.